que a gente se conecta com Brasília, com o Diego Amorim. E hoje não está sozinho, temos uma presença ilustre nos nossos estúdios em Brasília. Diego, bom dia para você. Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia aos nossos ouvintes da Nova Brasil FM. Estamos aqui nos estúdios em Brasília com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Eu começo apresentando, dizendo aos nossos ouvintes que a ministra é uma das principais expoentes da música baiana no mundo e a grande representante do afropop brasileiro, conceito que conduz sua carreira artística e visa promover a cultura afro-brasileira. A ministra também é fundadora da Associação Fábrica Cultural, organização que desenvolve projetos sociais nos eixos de cultura, educação e sustentabilidade em Salvador. Margarete Menezes é ainda embaixadora do folclore e da cultura popular do Brasil pela IOV da Unesco e reconhecida pela ONU como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo em 2021. Ministra, uma alegria recebê-la na Nova Brasil FM, neste mês em que comemoramos 23 anos de rede e 22 anos aqui em Brasília. Muito bem-vinda. Olha, bom dia a todos. Obrigado, Diego. Quero saudar o Mauro, a Ana, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Dizer que eu também curto a Nova Brasil, né? Lá em Salvador. Coisa boa. É uma programação muito bacana, atualiza a gente ao mesmo tempo. A Nova Brasil tem um contexto muito amplo, né, da questão da música, e isso cativa a gente, né? Ainda mais a gente que trabalha com música. Quero dar esse depoimento, parabenizar logo de começo, né, e dizer que é um prazer estar aqui para a gente conversar. Maravilha. Eu faço a brincadeira que quem não gosta da Nova Brasil, bom sujeito não é, viu, ministra? Vamos começar. Parafraseou o Dorival Caymmi. Exatamente. Vamos começar, ministra, falando um pouquinho dessa lei Paulo Gustavo, né, que foi uma homenagem a um ator, comediante, o queridíssimo Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, sem vacina, esperando a vacina, vítima da Covid-19. Essa lei foi aprovada no contexto da pandemia para garantir ações culturais num setor cultural tão impactado nesses últimos 2-3 anos, sobretudo. Ministra, esse dinheiro já começou a jorrar nos estados e municípios? Olha, já começaram, sim, os estados e municípios que já se inscreveram, né? Mandaram suas ações para o MINC e foram aprovadas porque tem a plataforma, né? Ele manda o seu projeto cultural para o MINC, coloca na nossa plataforma, no link, assim que ele é aprovado, então ele recebe. Então, alguns estados, eu acho que 17 estados, né, já foram aprovados, eu acho que essa aqui é a minha conta aqui, mas tem também uma grande parte dos municípios que ainda não mandaram os seus planos de ação, né? Então é importante porque essa lei, ela realmente vai acabar as inscrições no dia 11 de julho. Agora já, então, 11 agora de julho. já. Então é bom que as prefeituras municipais, estaduais, né, façam mande seu plano de ação para o Ministério da Cultura, porque a lei ela não tem renovação, porque ela é prevista na lei esse deadline, né? E é muito bom porque essa verba ela vai irrigar a cidade, o estado para as ações culturais, e é uma verba que alcança a todos os fazedores de cultura, né? E a gente está precisando trabalhar, né? Então o governador e prefeito não tem que ficar esperando o dinheiro vir do nada, ele tem que fazer essa ação. Exato. De provocar o Ministério até o dia 11 de julho, daqui a 20 dias, e aí sim esse dinheiro vai ser liberado. É o maior investimento na cultura da história, né, ministra? Qual o montante desse... Olha, 3,8 bilhões. Né? A primeira vez que a gente tem esse aporte, é um aporte importante. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que veio para socorrer, né, o setor, que na época da pandemia ela vem de lá, né, então não pôde ser executada, e nós tivemos essa prerrogativa de executá-la agora, através do Supremo Tribunal. Então, é importante, é uma conquista do setor, e nós precisamos que todos recebam, né, que todos consigam ter o seu benefício. Está bem popularizado, ministro? Está chegando em todos os lugares do Brasil, ou só nas capitais, nas grandes cidades? O Ministério da Cultura, ele tem feito caravanas, né, nos estados, nas cidades, né, explicando, fazendo essa aproximação também, porque o Ministério ficou fechado durante
não tínhamos ministério durante 4 Sim, anos, né? Era secretaria no governo Bolsonaro. 6 de desmonte das políticas. Então, essa comunicação também estava fechada. Então, nós estamos com essa força-tarefa também para facilitar, explicar como pessoalmente. Então, é um esforço muito grande que os técnicos do Ministério têm feito para fazer essa reconexão e para que também o gestor público tenha segurança de que isso é uma prerrogativa positiva para o setor cultural de sua cidade, né? A própria prefeitura vai poder lançar editais e tem também uma coisa muito bacana porque ela alcança várias ações, né? Audiovisual, o circo, aquele pequeno grupo teatral, aquele pequeno grupo que faz aquela música regional. Então, é uma lei que está bastante democrática, né? Então, é importante que as pessoas consigam ter acesso. Mauro. Ministra da Cultura, Margarete Menezes, muito bom dia. Ministra, eu queria continuar nesse assunto. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como a senhora encontrou. A senhora está completando agora 6 meses, né? Os seus 6 primeiros meses à frente da pasta. Como é que a senhora encontrou a situação da cultura no Brasil? Olá, bom dia, Mauro. Um abraço também para você, viu? Um prazer estar falando contigo. Olha, foi um desmonte total mesmo. Nós encontramos uma ação assim, tipo terra arrasada. Foi assustador, porque o fazer cultural, todas as políticas públicas sociais, ela não se constrói de um dia para o outro, né? São elaborações que às vezes levam anos para serem pensadas, para serem construídas e executadas. Então, o que tinha se implementado já em relação à lei das políticas públicas da cultura eram projetos preciosos de contato, de interação com a sociedade, né? Foi o legado que ficou do ministro Gil, do ministro Juca, né? Acenderam pontos de cultura, fizeram interlocuções diretas com todo o Brasil. Então, já uma ação de descentralização da visão cultural, da visão do fazer público, né? Então, quando nós chegamos lá, tudo isso tinha sido descontextualizado, destruído, projetos descontinuados, decretos que, ao invés de auxiliar, na verdade, dificultavam o fazer, né? Então, foram muitos problemas. E também o próprio sistema do Ministério da Cultura é um sistema complexo e grande, né? Você tem a Secretaria de Audiovisual, você tem a Secretaria de Direitos Autorais, Secretaria de Fomento, né? Então, Secretaria de Livre Leitura. Então, para cada ação dessas, são 6 secretarias, para cada secretaria dessa é uma política diferente, né? Que estão todas dentro do contexto do Ministério da Cultura. Aí tem o IBRAM, que trabalha com os museus, o IFAM, Memória Material e Imaterial, né? Fundação Palmares, então, estava absolutamente destruída fisicamente também. Então, perdemos legados, muitos dados que foram perdidos sobre isso. Então, nós pegamos essa arquitetura e, além de tudo, não tinha os servidores específicos da área. Então, foi um trabalho hercúleo para a gente conseguir. Hoje, você tem o sistema MINC montado, né? Nós já estamos implementando ações, lançamos o decreto da Lei do Fomento, lançamos o decreto da Lei Paulo Gustavo, estamos também fazendo ações de sensibilização das políticas das empresas que fazem parte patrocinam as leis, que usam a Lei Rouanet. Nós estamos também abrindo diálogo para descentralização do fomento. Então, são várias ações que nós estamos fazendo. Então, hoje, a gente já pode dizer que temos realmente o sistema MINC todo montado, ainda precisamos de gente para trabalhar, né? Mas já estamos dando conta de pautas importantes. Foi um sufoco, viu, Mauro? Foi assim um susto. Eu cheguei lá, estava bastante assustado com tudo. Não só, mas é uma equipe também de pessoas, né, que estamos juntos reconstruindo as políticas públicas da cultura do Brasil. Ministra, agora a gente tem aqui uma pergunta da jornalista Fabiane Pereira, que é apresentadora do programa Vozes da Vez, que vai ao ar aqui na Nova Brasil, toda segunda-feira às 10 da noite. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Muito bom dia, ministra Margarete Menezes. É com a boca cheia que eu falo, ministra Margarete Menezes. É uma alegria imensa falar com a senhora.
Eu acho que a última vez que a senhora falou com a Nova Brasil foi comigo, através de uma entrevista para o programa Rádio Retrato. E na ocasião eu perguntei para a senhora sobre a importância do rádio na sua carreira. E agora eu estendo essa pergunta e quero saber sobre a importância da radiodifusão para a cultura brasileira. A gente sabe que a cultura é um dos principais pilares que o país tem e eu tenho certeza que vocês são muito preocupados com essa difusão e com essa promoção. Então eu quero saber de que maneira que a radiodifusão, que as rádios brasileiras, privadas, públicas e comunitárias podem ajudar na promoção da cultura brasileira, aqui dentro do país e mundo afora. No mais, eu te desejo um excelente ministério. Bom dia para todo mundo. Querida, bom dia, obrigada pela pergunta. Olha, a rádio, eu tenho com essa pergunta você me fez assim chegar a um pensamento, assim, veio uma ideia sobre a rádio, né? A rádio é como se fosse assim a célula máter da comunicação e da divulgação da música no mundo, né? Porque ela tem essa função mesmo, né? Uma conexão direta com a pessoa. Você está em sua casa, está no seu carro, você liga a rádio, você ouve notícias diversas e especialmente para música ela não perdeu a sua função de fazer essa ligação, né? É importante demais. Eu vejo sempre que teve um momento que a gente pensou a rádio vai acabar, né? Sempre quando acontece, chega um aplicativo novo, chega alguma coisa nova, existe esse contexto de essa pergunta, né? Mas não, acho que a rádio ela tem essa função que ela cumpre, é incrível porque ela consegue chegar a todos os lugares, até aqueles lugares mais distantes do país. A rádio leva a notícia, leva a música, né? Faz essa conexão entre o Brasil. O Brasil é conectado, é um país imenso, né? De uma dimensão imensa, mesmo um dos maiores países do mundo, né? Na sua grandeza de território, né? E a rádio chega em todos os lugares, então é muito importante, é um veículo importantíssimo. Eu gosto de rádio, gosto de ouvir música em rádio, então eu tenho essa consideração. Por isso também eu agradeci muito o convite da Nova Brasil por estar aqui falando para vocês. E a gente está muito feliz, ministra. Ministra, a senhora falou há pouco dessa parte burocrática, né, administrativa, das dificuldades, dos desafios de estruturar novamente o Ministério da Cultura, que havia sido rebaixado a uma secretaria no governo anterior, e a senhora falou em recuperação da cultura brasileira. Queria que a senhora falasse um pouquinho, imagino que isso não seja tão simples de entender, recuperação da cultura brasileira. A gente está falando de algo profundo, né, ministra? De uma volta a um reconhecimento da nossa força cultural, da nossa identidade, da nossa brasilidade. Sim, Diego, porque durante o governo passado também houve uma perseguição, houve uma deturpação do valor da nossa cultura, do lugar do artista, por exemplo, a criminalização da Lei Rouanet foi péssima, né? Porque é uma lei que ela tem mais de 30 anos, né? E que tem também, não só um financiamento direto, né? No caso, não é o artista em si, é um projeto, né? E são projetos de música, e você tem orquestras no Brasil que fazem uso da Lei Rouanet, que estão aí fazendo transformação na vida de jovens. Quando o Ministério da Cultura tem essa lei de fomento, é para trazer acesso à população. O que nós estamos fazendo destruindo as narrativas críticas sobre a Lei Rouanet, fazendo realmente a distribuição melhor, renovando o fomento, melhorando a forma de fiscalização da lei. Então, tivemos a perseguição aos artistas. Então, foram vários atos buscando um contexto negativo, né? Então, você cria com isso dentro da população uma impressão de que a cultura brasileira, o artista brasileiro, o fazedor de cultura brasileira, coloca em dúvida o valor sobre isso. E a cultura é um veículo de fomento, de transformação, de emancipação social, não é? E também tem um vetor econômico importante. Nós tivemos recentemente uma pesquisa do Itaú Cultural que revela, uma pesquisa com dados reais, né, de institutos que têm sérios, trazendo dados que 3,11% do PIB, né, Produto Interno Bruto do Brasil, de 2022, né,
é a cultura, é um pertencimento do setor cultural. Então, economia criativa, né, economia criativa. Então, é importante que a gente também entenda que o povo brasileiro tem esse potencial de criatividade artística fantástico. Isso é reconhecido no mundo. E nós precisamos olhar isso como uma coisa positiva e tirar também uma realidade de que isso, nós podemos trazer isso para fazer uma ação econômica, tirar proveito dessa questão. Né? O Brasil é o agora está em 13º país que mais influenciam culturas no exterior. Como que a gente pode tirar uma prerrogativa econômica sobre isso? Nós temos que amadurecer isso, não temos que ter vergonha de nossa cultura. O Brasil é essa diversidade mesmo. Você chega no norte, tem a cultura regional de lá, a cultura do Nordeste, a cultura do Sul, do Centro-Oeste. Então, é imenso, né? Então, nós não podemos ter vergonha disso e temos que aprender a usar isso a nosso favor, porque uma característica do povo brasileiro é essa criatividade. Ministra... Muito bem. Mais do que não ter vergonha, é ter orgulho, né, Mauro? Com certeza. A senhora falou agora no começo da entrevista sobre os recursos, né, da Lei Paulo Gustavo, que alguns estados e muitos municípios ainda não apresentaram seus projetos. E aí 2 ouvintes nossos, o Rodrigo de São Lourenço da Mata, Pernambuco, e também a Mônica, que é de São Paulo, perguntam o seguinte aqui para a senhora: existe algum jeito de saber se a prefeitura dos municípios deles já apresentaram seus planos? Isso tem algum site, algum lugar onde eles possam consultar? Tem sim, pode consultar no site do Ministério da Cultura. Lá nós temos todos os dados, né, onde as pessoas podem acompanhar se as suas cidades, inclusive pode saber o montante que pertence à sua cidade, né, porque todas as cidades estão pleiteadas com o fomento, né, só basta fazer a inscrição, entrar no link do Ministério da Cultura, mostrar o seu plano de ação. E se houver alguma necessidade de correção, o Ministério auxilia. Nós temos uma diretoria de assistência para isso. E estando tudo regularizado, a cidade, o Estado, o setor vai receber. Aí fica pela responsabilidade da cidade e do Estado fazerem os seus editais, lançarem os seus editais. Inclusive, isso pode ser feito sem estar com um plano tão elaborado. O importante é que inscreva, porque a partir daí você já garante aquele fomento para o setor cultural da sua cidade, do seu estado. A partir daí a prefeitura pode fazer festivais, pode implementar ações, e aí é importante também que o agente cultural cobre ao seu secretário de cultura, cobre ao seu prefeito essa ação, porque é muito positivo, é um fomento importante. Nós vamos estar aí instalando também o Plano Nacional de Cultura, né? Isso é importante demais para nós. Ministra, se a senhora me permite, até ontem, Mauro e ouvintes, 3.359 municípios não tinham ainda cadastrado esses planos de ação. Os estados que ainda não cadastraram: Mato Grosso, Maranhão e Rio Grande do Sul. E as capitais não cadastradas, lembrando que o prazo é até o dia 11 de julho, são Boa Vista, em Roraima, Cuiabá, no Mato Grosso, Aracaju, em Sergipe, Vitória, no Espírito Santo e Florianópolis, em Santa Catarina. Mauro. Ministra, uma outra questão que sempre vem à tona quando a gente fala de política cultural é a Lei Rouanet. Ainda muita gente acredita que a Lei Rouanet é um instrumento de repasse de recursos para artistas já consagrados, e aí num volume grande de recursos. A senhora editou uma instrução normativa em abril para reconfigurar a política voltada aí à Lei Rouanet. Como é que ficou a Lei Rouanet a partir de então? Olha, a Lei Rouanet realmente tinha umas críticas bem complexas em relação à Lei Rouanet, principalmente a questão de uma maneira bruta, assim, né, falando, né, dá esse aspecto, né? Parece que a Lei Rouanet só quem consegue fazer ter o recurso da Lei Rouanet são os grandes artistas, são as grandes empresas, mas isso tem a justificativa disso era por quê? Porque o grande setor de produção cultural ficava no Sul e no Sudeste, não é? E também uma outra coisa, na Lei Rouanet não dá dinheiro diretamente, né? A Lei Rouanet, o produtor cultural, ele inscreve o seu projeto, né, na lei. Se o projeto for aprovado, ele vai buscar a captação.
ele aprova o montante. Então, nós entendemos essas críticas, né? E fizemos uma nova instrução normativa, fizemos um decreto novo, buscando realmente eliminar com esse tipo de crítica, para fazer o quê? Contemplar todo o Brasil, fazer um decreto onde existem pontuações, onde é necessário que as empresas entendam, né? E também outra coisa também que nós estamos fazendo, buscando dar uma resposta à sociedade, estamos também tendo diálogos diretos com empresas, trazendo uma conscientização da necessidade dessa descentralização. E também a lei hoje, ela tem mais facilidade para os pequenos produtores, para os agentes iniciantes. A instrução normativa está bem ampla, né? E buscamos também ouvir a sociedade para fazer esse novo decreto e essa nova instrução, justamente para a gente fortalecer o lado positivo dessa lei Rouanet, que alcance a todos os lugares. Nós estamos também, com isso, incentivando, né, com que os artistas também, que nunca tiveram acesso, também agora possam ter acesso, e buscando explicar a lei, fazendo caravanas em todos os estados. O secretário Enilton Menezes, que é o secretário responsável pela Secretaria de Fomento, tem buscado se comunicar ainda em todos os estados, fazendo reuniões com as empresas, também para conscientizar as empresas da necessidade de distribuir essa iniciativa dos patrocínios. Então, nós estamos com um cuidado muito grande, porque a lei, na verdade, a lei de fomento muito positiva para o setor, né? E precisamos usá-la da melhor maneira e facilitar também a forma, né, dessa relação do setor cultural, da empresa e também da sociedade com a nossa lei de fomento, porque ela age no lugar que é fantástico, é nessa comunicação, é nessa potencialização da cultura brasileira. 7h26, ministra Margarete Menezes com a gente ao vivo aqui na Nova Brasil hoje, ministra da Cultura desse terceiro governo Lula. Ministra, a gente precisa encerrar, mas antes eu queria, já lhe agradecendo, lhe perguntar o seguinte: como que está o coração da Margarete Menezes sendo ministra? Tá com saudade dos palcos, tá com saudade de música, tá com saudade de cantar, tá conseguindo cantar pelo menos do banheiro de casa no banho? Como é que tá a vida musical da Margarete Menezes? A vida musical, né, cara? Realmente é uma mudança muito grande, viu? Uma mudança muito grande, é uma mudança de tudo, porque você começa de manhã cedinho, não sabe a hora que vai chegar em casa, o violão tá um pouquinho no canto, esses tempos aí, né? Realmente eu dei uma parada, né, dentro de fazer do meu trabalho musical, mas não é desistência, não. Eu pontualmente vou voltando também em algum momento fazendo alguns shows, mas isso é uma mudança porque é muito trabalhoso, é uma responsabilidade grande e devido também à maneira como nós pegamos, né? Não existia o Ministério, então existe aí um tempo de reconstrução e nesses tempos que nós estamos reconstruindo o Ministério da Cultura, são 7 meses agora vai fazer, nós já lançamos muitas coisas, né? Nós lançamos vários edital com o Banco do Brasil, edital com o Banco do Nordeste, 90 empreendedores nós levamos para o MICA na Argentina, o mercado das indústrias criativas da Argentina. Lançamos o Prêmio Carolina de Jesus de Literatura, produzido para mulheres, né? Lançamos o edital Ruth de Souza do audiovisual, né? Temos o Prêmio de Pontos de Memória, foi lançado pelo IBRAM, temos o Prêmio Rodrigo de Melo Franco pelo IFAM, prêmio também a Fundação Palmares, né? Que também está fazendo com o Programa de Ação Afirmativa, o Instituto Rio Branco. Então, assim, e tem muita coisa boa para chegar. Isso só o Ministério da Cultura. Os outros ministérios também do governo Lula, nós estamos lançando ações importantes. Então, assim, vamos fazer uma comparação, né? Nós estamos com 7 meses de governo e chegando para todos os lugares. O presidente Lula tem essa preocupação, ele tem essa meta de fazer uma melhoria na população que mais precisa. Então, esse Brasil é um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos que entender que existem ações necessárias em todos os lugares, principalmente para as pessoas que nunca tiveram acesso. Então, eu estou feliz aí, apesar de não estar
sendo contemplada em cantar, né, que a minha alma é de cantora, mas eu estou feliz assim por ver que nós estamos com uma perspectiva positiva para o Brasil, e já estamos mostrando isso. Então é bom que a população também observe as coisas boas que estão começando a acontecer. Ministra, muito obrigado pela entrevista e pela presença aqui na Nova Brasil FM. Eu agradeço, um beijo a todos, parabéns à Nova Brasil, viu? E a todos aí os ouvintes e a toda a equipe da Nova Brasil, muito obrigada pelo convite. A gente agradece muito a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A gente está até ouvindo ela um pouquinho aqui, a cantora Margarete Menezes aqui. É uma pausa, no fundo né? Uma musical. pequena pausinha que ela dá, né? Mas ela tá aqui. A gente aqui divide bem as coisas, a ministra fala, a cantora canta aqui, e tá tudo bem, né? A gente vai dividindo. Ministra, muito obrigado. Beijo. São 7h30, não temos tempo para mais nada. Tá chegando Heródoto Barbeiro com o Jornal Nova Brasil. Tempo apenas para agradecer você pela sua companhia e desejar uma ótima quarta-feira. Ana, beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã.